hoje esses dois grandes santos que são para nós dois pilares de referência. Portanto, esta solenidade quer trazer para nós a imagem de Pedro e Paulo, que na igreja primitiva protagonizou, juntamente com os demais, aquilo que nós chamamos de alicerce. A igreja nasce com os apóstolos, calcada sobre o sangue dos mártires. A água que foi regada, para colocar no cimento dessa igreja foi o sangue de muitos, mas muitos mesmo, dentre eles os apóstolos. E hoje nós recordamos Pedro e Paulo, a quem Jesus chamou de um modo muito ímpar para que fossem, essas pilastras da nossa fé. Pedro, aquele homem simples, pobre, rústico, analfabeto, pescador, homem da lida, a quem Jesus confia o governo dessa igreja que está nascendo. Jesus dá a Pedro o poder de ligar e desligar, tanto é que, olhando a personalidade de Pedro, por isso o seu nome, Cefas, tu serás chamado Pedro, porque tu é uma pedra. Já Jesus aí protagonizando, o que seria Pedro para a igreja? A pedra, a solidez, Por isso o nome Pedro significa pedra, força, e Pedro trazia isso. E naquele momento da igreja nascente era necessário que existisse uma referência assim, alguém que fosse, que desse a fortaleza necessária para os demais. Então, não é o estudo, não é a faculdade que dá a alguém a liderança, porque se assim fosse, Pedro não seria, porque não tinha estudo nenhum. Mas a liderança é algo nato na pessoa, que faz com que ela transcenda muitas vezes os seus próprios limites, e Pedro transcendeu os seus limites, e assim tornou-se essa grande força e o líder do grupo, a quem todos teriam que recorrer. Ou seja, Jesus estabelece uma hierarquia, assim como na nossa casa existe uma hierarquia a quem os filhos obedecem, os pais, ou pelo menos deveria, embora hoje está tudo tão confuso, tem pai que obedece filho, está errado isso daí, completamente fora do esquema. Pais são autoridades constituídas, a igreja também constitui autoridades. Imagine se você não tiver a quem se referenciar, se você não tiver a quem obedecer, quem que organiza a casa? O contrário de hierarquia é anarquia, e isso não funciona, jamais funcionou e nunca vai funcionar, embora tenha gente que defenda a anarquia. Eu preciso ter a quem me reportar, a quem obedecer. Alguém precisa organizar a casa, alguém precisa ser referência na igreja, em tudo, e Jesus já estabelece uma igreja hierárquica desde o início. Pedro, você é a pedra, você que vai cuidar dos outros, você que vai ser a referência. Isso não faz de você melhor do que os outros, mas são suas capacidades que você vai colocar à disposição do reino, juntamente com os demais. Depois nós temos aí, e vejo que na primeira leitura, vocês me ouviram, Pedro já estava preso, O fim da vida dos dois foi o quê? O martírio. Na segunda leitura nós temos aí Paulo falando, já estou perto, de ser derramado em sacrifício. Aí nós vemos Paulo, completamente oposto de Pedro, nem conhecia Pedro, e é bom ressaltar que Paulo não conviveu com os apóstolos e muito menos com Jesus Cristo, mas ele outorga a si mesmo o título de apóstolo, e assim é acolhido pelos apóstolos como sendo também apóstolo, embora teve que superar algumas confusõezinhas no início, que é próprio do ser humano,
Mas Paulo, antes era o que? Era o perseguidor de cristãos, não tinha medo de mandar espada num cristão, mas ele se converte, ele se curva diante da experiência profunda que faz com Jesus Cristo, e de Saulo, que era seu nome, torna-se Paulo. Pedro e Paulo, as duas pedras, as duas pontes, que vai fazer com que a Igreja Católica se expanda. E no perfil de Paulo, nós bem sabemos que quem mais escreve no Novo Testamento é Paulo, são 12 livros escritos por Paulo, né, no Novo Testamento. No Novo Testamento. Quem era Paulo? Advogado, letrado, o homem da comunicação, né? Tinha a cidadania romana, porque nós estamos vivendo aqui na época em Israel, sobre o Império Romano. Então ter a cidadania romana era um privilégio, um prestígio, como muitas vezes nós lutamos para ter a cidadania americana, a cidadania italiana, né? Naquela época, ter a cidadania do Império Romano e ser chamado de romano, que era o império da época, era um privilégio para poucos. Tanto é que Paulo vai ser julgado como cidadão romano, tinha outros privilégios, não podia ser encarcerado de qualquer jeito. E Paulo vem a ser o quê? Esse grande homem que faz uma experiência profunda com Cristo, porque não tem como não mudar de vida quem faz uma experiência profunda com Cristo. A pessoa que diz que ama Jesus Cristo e a sua vida não condiz com aquilo que ele diz que ama, tem alguma contradição aí, tem alguma coisa errada, ou ele está mentindo, ou é um farsante, ou é um falso, né? Ou realmente não entendeu nada, porque não tem como dizer que sou católico cristão e ter uma vida completamente profana, não tem, impossível, impossível. Basta ver Paulo, depois do encontro com Cristo, o que tornou-se, o que foi, o que vem a ser, e quem é Paulo hoje, para a igreja, para o mundo. As cartas paulinas são belíssimas, que eu acredito que todos vocês, como um bom católico, já leram, né? As 12 cartas paulinas, porque um católico que não lê a Bíblia, tem alguma coisa errada também aí, porque é a palavra de Deus que tem que nortear a nossa vida, né? Então, às vezes nós dizemos que somos uma coisa e não fazemos a experiência profunda daquilo que nós somos. E nós somos a partir da palavra de Deus, da experiência desses homens registradas por inspiração divina, por revelação. Então está aqui, né? São Paulo, esse grande homem, que também tem, que junta com Pedro, os dois se encontram depois de algumas brigas. É bom ressaltar que humanamente teve um momento que, mas aí Paulo reconhece a autoridade de Pedro. Paulo reconhece, né? Que chegou uma hora, quem é de Paulo, quem é de Pedro, sabe aquela coisa? Que um fica dizendo que é do outro, eu gosto mais desse. Isso é natural, gente, isso é natural, que na nossa humanidade nós façamos escolhas e tenhamos preferências, eu gosto mais do padre tal, eu gosto mais do padre tal, isso é natural, isso, né? Não tem que discutir com relação a isso, não é pecado gostar mais de um do que de outro. Pecado é fazer o mal ao outro, mas gostar mais de um e de outro não, entendeu? Tem um que gosta disso, tem uns que não gostam, tem uns que diz que odeia, entendeu? A gente tem que viver do mesmo jeito. Ah, meu Deus, fulano não gosta de mim, problema dela, tem quem goste, né? Vai sofrer por causa disso? Ah, tem muita gente que não gosta de mim, problema deles. A única coisa que eu posso dizer é só lamento, rezo, né? E os que gostam, é esses que eu me importo. Ah, esses vale a pena. Quem não gosta, seja feliz. E na época também tinha, né? Quem não gostava de Pedro, quem não gostava de Paulo, quem era do grupo de Pedro. Aí chegou uma hora que os dois, não, peraí, nós não estamos trabalhando para a mesma pessoa, que é Cristo? Então não existe quem é de Pedro, quem é de Paulo, quem é de Apolo, quem é de João, quem é de José. Existe quem é de Cristo. Somos todos de Cristo. E nesse grupo que todos somos, então a gente tem que pegar o que une. O que nos une? Cristo. Se um é mais alegre que o outro, se um é mais
brincalhão que o outro, se o outro é mais sério do que o outro, isso não importa. O importante é que cada um, Pedro e Paulo, José, Apolo, João, cada um com o seu jeito, estão trabalhando para a mesma coisa. E essa mesma coisa é a igreja, é Cristo. Então, muitas vezes nós temos que parar com essa história de querer fazer a divisão, a discórdia. Cada um tem suas limitações, cada um tem os seus problemas, seus defeitos, porque se todo mundo fosse perfeito, não precisava estar aqui ninguém. Estaria aqui agora nesse momento um anjo celebrando, e vocês todos com as asinhas batendo aqui, pendurado. Mas como não somos anjos, todos que estão aqui, a começar por mim, são todos imperfeitos. E às vezes a gente quer cobrar a perfeição do outro, se nós não somos mais miseráveis do que o outro. Às vezes nós somos assim, e chama-se, para mim isso é hipocrisia, quem quer que o outro seja perfeito. Como que eu vou exigir a perfeição do outro se eu não sou? É um negócio estranho, mas tem gente que é assim, né? Que acha que está acima de todo mundo. Mas isso não acontece só agora, aconteceu também no passado. Mas quando todo mundo tomar consciência, espera aí, se estamos todos aqui dentro da igreja, na assembleia, é porque estamos querendo juntos buscar a mesma coisa. E o que nós estamos querendo buscar? A salvação. Onde? Em Cristo. Então não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem funções e posições diferenciadas dentro da assembleia. O padre que tem a responsabilidade de conduzir o rebanho, o coordenador que tem a função de gerenciar a comunidade, o fiel que tem a obrigação de cumprir o preceito. Cada um tem uma função dentro desse grande mosaico que é a igreja. Isso é que é bonito. Mas tudo isso está em função da mesma coisa. Da mesma coisa. Se cada um sabe o seu lugar e o chamado que Deus fez, para que você contribua, mesmo com os seus pecados, para a mesma finalidade, que é o reino de Deus. E Pedro e Paulo nos dão esse exemplo, de que podemos superar muitas vezes aquelas nossas limitações, aquelas nossas fraquezas, aquelas tentações que nos levam a querer destruir o outro. Imagine se Paulo fosse querer destruir Pedro, porque Pedro tinha um grupo e o grupo de Pedro não gostava do grupo de Paulo, nós não teríamos a igreja. Mas quando eles chegaram ao consenso, não, peraí, e Paulo na sua humildade, não, Pedro é o chefe, Jesus deixou ele como líder, a ele eu tenho que obedecer também, a ele eu tenho que obedecer, porque fazemos parte da mesma igreja, e na nossa casa nós temos que estabelecer regras de convivência, tem quem manda e tem quem obedece, isso faz parte do projeto divino também. Jesus foi obediente ao Pai, agora quando as coisas começam a ficarem bagunçadas, aí desanda. E se a igreja existe como existe hoje, é porque ela ainda preserva o sentido unitário e hierárquico, porque no dia que isso acabar, a igreja afunda. É a única instituição no planeta que tem unidade, e rezemos para que isso nunca acabe, porque a origem da igreja foi fundada para ser assim. Por isso Jesus colocou Pedro, e os seus sucessores são aqueles que continuam estabelecendo esse projeto de unidade. Em torno do Papa nós temos a unidade. No dia que isso acabar, a igreja morre. Por quê? Porque isso é essencial, e quando o essencial é destruído, não tem mais sentido nem razão de ser. No dia que todo mundo quiser fazer o que quiser dentro da igreja, acabou a igreja, deixa de ser igreja, porque ela é comunhão justamente na obediência. Sem isso não é igreja, é qualquer outra coisa, menos igreja, né? Porque a igreja não é democrática, não existe democracia, a igreja é hierárquica. Democracia se estabelece de outra forma, política, por exemplo. Na igreja não, ela é hierárquica, graças a Deus. E se ela está aqui há mais de 2000 anos, foi porque ela não foi democrática, mas hierárquica, no sentido de que pela obediência
pela obediência, eu chego a Deus. Porque já pensou se todo mundo fosse fazer a sua vontade? Não quero nem imaginar as vontades de cada um. Aí, meu filho, essa barca já teria afundado há muito tempo. Já pensou se cada um quisesse remar para um lado diferente? Ou a gente rema junto para o mesmo lugar, para chegar no mesmo lugar, se não, esse é o sentido da hierarquia. Estamos remando juntos, com alguém no comando. No comando. Rezemos pela igreja no dia de hoje, encerrando esse semestre, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, e que tenhamos nós também a consciência cada dia que somos parte dessa igreja, e como parte dessa igreja, o que temos que fazer é obedecer, porque é pela obediência que nós chegamos ao céu.